Bom dia, luz do dia! Estamos nós aqui de novo, eu e a TT. A TT não apareceu gatolina ainda para vocês, mas muita gente já conheceu a TT nos stories. Para trazer um tema polêmico, um tema desafiante, para o qual eu me comprometo o máximo de objetividade, se é que é possível, num papo de alma profundo, sem hora para acabar, com o cuidado das divergentes opiniões sobre o tema que nós vamos falar. Então, bom, o tema que nós vamos falar, ele foi muito motivado pelos feedbacks e pelos retornos, interações de vocês aí em relação a todo o nosso conteúdo, dizendo sobre constelação familiar, dizendo sobre relacionamento amoroso, sobre como encontrar o teu propósito, sobre como atribuir mais sentido à sua vida, sobre também como a gente conseguir uma comunicação mais assertiva. Foram tantos vídeos que a gente foi produzindo esse ano, tem tanto conteúdo, tanta coisa lá no YouTube, fragmentado aqui no IGTV. Então, se você está curtindo tudo isso, eu quero que você já curte aqui esse vídeo também para eu saber da relevância que esse conteúdo e esse tempo que a gente está dedicando tem de fato para você. E eu quero que você já comenta aqui para mim nesse vídeo qual de todos os vídeos de fato ele foi mais útil, de fato ele foi mais inspirador e trouxe mais ajuda na construção do seu oásis de paz em meio ao caos e de conseguir pouco a pouco se responsabilizar por mais leveza no mundo de desafios que a gente não controla. E falando em desafios que a gente não controla, qual é o tema que nós vamos tratar hoje, TT, que tanto interessa, que tem tantas perguntas? Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Acontece? Será? Eu tô segurando o livro aqui. Que a TT falou, esqueci. Não, TT, aqui. Bom, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Isso já fala muito da nossa cultura judaico-cristã e das nossas expectativas e exigências internas. E sim, nós vamos descer um pouquinho mais na toca desse coelho. Por que será que a gente não se pergunta por que a gravidade funciona para todos? Por que será que a gente pergunta por que chove na horta de todo mundo, mesmo de quem cuida da plantação e de quem não cuida? Então a própria pergunta subentende uma crença que a gente tem, que é de fazer o bem para que nada nos aconteça. Olha que perigoso, aonde vamos e o impacto que isso tem na educação, pensando em como a gente realmente organiza e lidera o processo de desenvolvimento dos nossos filhos. Vindo nós da cultura judaico-cristã, estando todos nós livres para interpretarmos o Velho Testamento, o Novo Testamento, a sensação que eu tenho trabalhando com 12 anos com mulheres realizadoras, que dão o sangue, que realmente vão lá, acontecem, muitas vezes à custa do completo caos interno, elas se tornam grandes realizadoras externas. A grande questão que eu testemunho nelas, em mim, na vida e nas buscas existenciais e filosóficas é a indignação, como se o mal ou a vida tal qual ela é só pudesse ser assim com as pessoas ruins. Como se nós pudéssemos passar pela vida sem sermos afetados pela gravidade ou pela chuva só porque somos bons. E o mais perigoso, desde o meu ponto de vista, como se o nosso Deus Supremo, nosso Pai Divino, fosse de fato um julgador extremista e severo, sempre mandando coisas ruins a quem fez um mau trabalho, como um castigador. Isso é o que mais me pega no coração. Eu acho que isso é o mais perigoso pela conexão que faz com a culpa e pelo quanto a culpa desafia toda evolução. O que me dá desespero nesse cuidado que temos que ter desse tema de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas é a ideia de que quando as coisas ruins chegam, e na vida há de chegar como chega o verão, como chega a primavera, como chega o outono e o inverno, não é porque a gente é bom que não tem inverno. E o inverno é tempo de desfazer-se, fechar ciclos, e às vezes através das coisas ruins que a gente consegue se mover também. Assim é a vida, tal qual ela é. E desde isso, o que mais me põe apreensão é, será que a gente está fazendo o bem só pelo medo de que nos aconteça o mal? Ou é por uma decisão? Ou é por um valor que nos representa? É pelo bem-estar que temos ao fazer o bem? É por realmente querermos cocriar uma partilha e uma vida e um mundo um pouco melhor, mesmo que não perfeito, porque não estamos ainda nisso, né? Quer dizer que a gente só faz o bem, então, na expectativa de que nada de mal nos aconteça. Então, já que a vida é o que ela é e o mal acontece para todos, assim como a chuva,
assim como a gravidade, assim como as 4 estações do ano, então eu me desmotivo a fazer o bem? E quantas pessoas passando por grandes desafios dramáticos e terríveis e dificílimos, tal qual é a vida para todos, se desconectam de Deus, se revoltam com Deus, entendendo que Deus então não vigiou, não cuidou e o que é pior, castigou. Eu entendo que coisas ruins acontecem com pessoas boas porque coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Coisas ruins fazem parte do processo de evolução e de aprendizagem. Ora são consequências imediatas de nossos atos, ora são consequências a largo prazo de nossos atos, ora são inexplicáveis. E eu adoraria poder trazer uma lógica ao inexplicável e dizer que tudo se explica, mas a verdade é que há muito mais mistério. E o poderoso que há por trás dessa pergunta é: encontra você aí agora qual é a tua real motivação para fazer as coisas apropriadamente. Se é de fato só passar ileso a uma punição, quer dizer que você só faz o bem e você só é a sua faceta mais bondosa quando então tem alguém olhando. Quer dizer que então, sem vigília e sem supervisão, você só expressa a sua pior faceta. Ou você se acomoda numa versão pior de você. E quais são as possíveis consequências disso em termos de bem-estar? Eu estou falando aqui de sensação, de qualidade, de como eu me sinto. Imagina você só vivendo aquém da sua bondade, aquém da sua bondade, porque não tem ninguém olhando mesmo, porque acontece coisa ruim com gente boa também, então por que eu vou fazer? Imagina qual é a qualidade de pensamento, de emoção e de motivação de quem de fato se sente a todo momento aquém da sua verdadeira generosidade, aquém da sua verdadeira bondade. Você imagina o que isso vai gerando de média, de qualidade vibracional, de média de fé na vida, de fé no homem, de fé no que virá, de fé no Natal, de fé no Ano Novo, não pelo que representa comercialmente, mas pelo que representa de um marco temporal, de uma nova chance, de uma nova oportunidade que estamos tendo, porque de fato temos todos os dias, mas vivemos nos esquecendo disso. Então as grandes celebrações nos ajudam a lembrar do óbvio, que acontece todos os dias, mas que a gente, por falta de presença, não vê. Então, a gente começa esse papo profundo de alma dizendo: sim, coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins e com todas as pessoas. Sim, gravidade, chuva e 4 estações estão aí como parte da realidade universal tal qual ela é. E sim, isso foi uma frase muito impactante que me pegou muito nos meus primeiros treinamentos de coaching e formações como realmente uma profissional de lida com um novo design de vida, com mudança, que foi realmente a frase de racionalização e de gestão e processamento de ideias compulsivas que a gente possa ter, de que a vida não foi feita para que de todas as pessoas do mundo, eu ou você ou qualquer pessoa do bem fosse privilegiado de não passar pelas regras da vida e pela vida tal qual ela é. A vida não foi feita porque a gente é bonitinho, queridinho e bonzinho e com a gente não vai rolar nada de ruim, só vai rolar com o outro. Parte da realidade da vida é aprender a evoluir e viver com a perspectiva da impermanência e da incerteza. Pode acontecer comigo, então como é que eu me empatizo com o outro diante de uma desgraça que a qualquer momento pode bater também à minha porta? E de como é que eu respeito a mim e ao outro, e de como é que eu exerço então essa gentileza, esse amor e essa autocompaixão comigo e com o outro, se ninguém está imune. Mas alinha aí todo o Velho Testamento e todos os salmos que então trazem essa perspectiva de que você será livrado, você que é do bem, eu livrarei você, meu Senhor e meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza e meu Pai, eu confio em Ti e eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, à esquerda, já não me lembro exatamente, e nada passará comigo. Como é que fica? E é aí que eu tenho uma indicação de um livro muito maravilhoso, de uma pessoa que entende muito mais de teologia do que eu, que é o teólogo que estamos aqui, de dica para TT, o Harold Kushner, com esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. O primeiro livro que eu tomei conhecimento dele é um livro que, esse livro, assim como o primeiro que eu já vou deixar indicado aqui agora também, são livros que me acompanham há 13 anos. São livros, assim, que eu já presenteei também muitas pessoas com eles, assim como o livro A Vida Vai Dar Certo Para Mim, da Iana Vanzante, o qual faço a leitura dos áudios todos os dias e se encontra esgotado. Esse não está esgotado, olha que legal. Então, sim, eis agora, vou indicar 2 livros que não estão esgotados. O primeiro deles é esse aqui,
que é desse teólogo que eu adoro pela sua objetividade, pela sua simplicidade e profundidade, que é quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Nesse livro, que é o segundo livro de sua autoria, ele aprofunda muito o livro de Jó. Fala então da experiência ali do livro, inclusive ele entra em detalhes que eu nunca tinha me dado conta lendo o livro de Jó por mim mesma e nem mesmo nas missas, quando tão repetidamente a gente estuda essa leitura, ali na primeira leitura, na segunda leitura. Então, enfim, eu recomendo muito, vamos falar um pouquinho mais do que ele fala aqui com as perguntas e respostas, mas o primeiro livro desse rabino, ele é também maravilhoso, que é Quando Tudo Não É o Bastante, onde ele faz um aprofundamento do livro de Eclesiastes, que para mim é o best ever, forever, livro da Bíblia em relação, assim, à construção de um oásis de paz em meio ao caos, a perspectiva de como lidar com o tempo, lidar com os desafios. Mas, sem dúvida, aqui há tesouros, aqui há riquezas. E aí, por onde que ele começa, falando do ponto de vista, então, teológico, de por que lá na Bíblia, então, Velho Testamento e Salmos, há tanta promessa de livramento? Ele fala que, bom, existe uma promessa de que Deus estará contigo. Existe uma promessa de que haja o que houver, você encontrará alento, inspiração, resolução, providência, misericórdia em Deus. É claro que essas interpretações, elas são muito diversas, né? Tantas religiões buscando a sua própria verdade em relação a cada uma das palavras ali de qualquer ensinamento sagrado, seja para o cristão a Bíblia, seja lá os outros livros sagrados de outras religiões. Mas o fato é que o Harold, ele se posiciona desde um lugar de uma experiência pessoal muito dolorosa. Ele teve um filho que já com 3 ou 4 anos de idade se sabia que ia morrer com 13 ou 14 anos de idade. Então ele viveu essa busca de sentido de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas desde muito perto, porque quando ele tomou conhecimento dessa situação do filho dele, que então seria sim sua fonte imensa de amor, ele estaria ali com aquele filho, mas com data certa para acabar, ele já era rabino e ele já devotava toda a vida dele à bondade e à palavra de Deus na vida da comunidade. Ou seja, ele era um homem publicamente de bem. Ele era um homem, assim, vocacionado, desejoso de dedicar toda a sua vida em completude a ajudar as pessoas a estarem mais próximas de Deus e a realmente entenderem esses mistérios. E aí, então, sobrevém esse desafio à vida dele. E foi essa experiência pessoal dele, aliada a todo o estudo dele, que, enfim, gerou as sábias palavras desse livro. E aí ele começa dizendo assim: por que coisas ruins, então, advêm aos justos? Ele começa compartilhando uma coisa que eu observo muito na clínica, que se não bastasse o esforço, a dedicação e a constância do justo, do bom, em exercer o bem, quando isso de fato lhe é o teu desejo, seja motivado internamente ou externamente para que nada de ruim lhe aconteça, ele fala que muito do que ele testemunhou no sacerdócio dele, mas também com ele mesmo e com as pessoas na história dele, foi de que quando algo de ruim acontece com o bom logo se culpa. E aqui eu quero trazer uma contribuição minha, pessoal, de assim como no amor, assim como eu falei no vídeo sobre relacionamento, me parece que sobre culpa a gente vive uma cegueira de extremos, duais também. Onde algumas pessoas estão mais tendenciosas a assumir a culpa por tudo e outras estão mais tendenciosas a não se corresponsabilizar por nada. Parece que o que escolheu menos ações boas, esse aí tá de boas, não se culpa e não se sente corresponsável por nada que vem acontecendo em sua vida. Ele acha que é aleatório, é assim mesmo e vamos lá. Agora, o que está se esforçando em constância de objetivo, em fazer o bem, esse se vê culpado quando coisas ruins lhe acontecem. E aí o que o Harold fala é, se não bastasse a desgraça que a pessoa está vivendo, ainda ela se sobrepõe nessa desgraça a culpa. Tipo, então quer dizer que eu falhei. Então foi a minha falha. E aí ele relata aqui no capítulo 1 desse livro, inúmeras situações muito delicadas, onde coisas horríveis estão acontecendo, perdas de filhos, suicídios, doenças realmente fatais, e as pessoas estão se culpando por, de repente, um ato devocional que não foi praticado, como se aquilo estivesse sendo o castigo divino pelaquela falibilidade mínima, numa desproporção e num caminho perigosíssimo para a qualidade emocional, para a inteligência emocional, para o equilíbrio mental. Então, o que o Harold começa dizendo é, gente, sim,
independente do mal que lhe advenha, existem fatores que se explicam, existem fatores que não se explicam, e existe uma aleatoriedade, se é que é assim que se diz na vida. Assim como vai ter as 4 estações, assim como vai ter a gravidade, assim como vai ter a chuva, isso vai e vai ter para todas aquelas pessoas daquela civilização, como parte da vida tal qual ela é. E o cuidado é, quando há de vir coisas ruins na sua vida, gerencia a sua emoção e pensamento de culpa. Gerencia. Mas Ellen, vou gerenciar como? Se eu nasci dentro de uma cultura judaico-cristã que me penaliza como eterna pecadora que sou, indigna que sou de quem entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Então, como é que eu me dignifico a existência, a filha de Deus que sou, se na verdade esse martírio da culpa e do pecaminoso é tão forte na nossa educação, na nossa sociedade? Bom, eu acho que o desafio maior, e aí o Harold ele vai encerrar com isso, é nos humanizarmos, é entender que nós somos humanos e Deus é Deus, e como humanos que somos, desde a realidade humana, nós vamos passar as 4 estações, nós vamos passar a chuva, nós vamos passar a gravidade, nós vamos passar com a realidade da vida humana, traições, injustiças, humilhações, abandonos, rejeições. Isso é a realidade da vida tal qual ela é. Nós vamos passar muitas coisas ruins. Nós vamos passar coisas ruins para aprendermos, inclusive, a sermos nós mesmos apesar das coisas ruins. A honrarmos os nossos valores apesar das coisas ruins. A nos sustentarmos como filhos de Deus apesar das coisas ruins. Porque se a gente só é filho de Deus na coisa boa, ou quando então me advém aquilo que eu desejo, então qual é o nexo do que realmente me motiva a fazer o bem? É literalmente não ser castigado. E um desafio, esse é um desafio que vai para a educação, né? Porque como é que eu motivo meu filho a fazer o certo por ajudar a despertar nele um encanto pelo bem, um desejo do bom, uma valorização com a recompensa imediata, a médio, longo prazo em fazer o bem, e não uma desmotivação a partir daquilo que eu não quero que aconteça de ruim para ele. Isso na educação eu acho que é o que mais pega, e é o que a educação realmente no positivismo vem nos ajudar muito, que é desafiante, porque o nosso linguajar, a nossa forma pensamento, a nossa maneira de engendrar ideias, ela advém muito dessa dualidade do bem e do mal, aonde a gente quer educar pela penalização e atribui isso a Deus, como se Deus nos apoiasse, assim como nós como humanos apoiamos os nossos filhos. Agora, o que o Harold questiona, e eu também concordo, é de que assim, se nem nós que somos humanos errantes, humanoides, que estamos suscetíveis a todas as realidades da vida, se nem nós com os nossos próprios filhos, na média, penalizamos drasticamente nossos filhos quando algo de ruim eles cometem, quanto mais Deus. Acha que Deus estaria mesmo, como diz o meu filho Benício, numa sala de televisões, assim como o Papai Noel, fiscalizando tudo, e a cada cagada ele estaria lá mandando algo de ruim de imediato? Não sei, isso varia de acordo com a crença, mas o que aqui eu quero contribuir e adicionar de contraponto ao que o Harold fala, e não está no livro do Harold, é uma perspectiva mais da cultura oriental, com a qual também encontro muito, muito alento, muita inspiração, de que existe uma colheita, existe uma colheita universal e irrevogável. A cultura oriental traz muita ideia de que plantar realmente é opcional. Você planta se você quiser e exerce seu livre-arbítrio no momento do plantio, mas colher é uma obrigação, você irá colher. E isso fomenta muito a culpa quando coisas ruins nos advêm. Então, qual é o contraponto que eu quero aqui adicionar? De que, de acordo com a tua fé, de acordo com a tua crença, aqui o debate, a ideia do papo de alma profundo, Senhora, para acabar, é transcender as religiões, é realmente ajudar naquilo que mais faça sentido para você, e você fica com aquilo que você realmente encontre ressonância no seu coração para uma vida com mais leveza. E o que a cultura oriental pode nos ajudar nesse sentido, independente de credo religioso, é a ideia de que existe sim uma colheita, só que essa colheita ela acontece de uma maneira que a gente não controla. Nós não somos os gestores da colheita, e eu diria que nem Deus, porque o Harold ele fala uma coisa muito incrível aqui, eu quero usar as palavras dele porque me soa duro, mas necessário. Ele diz assim:
Ele diz assim: Deus não pode fazer tudo, mas faz coisas muito importantes. Deus não pode fazer tudo porque Ele nos deu livre-arbítrio. Deus não pode fazer tudo, mas Ele nos faz coisas muito importantes. Então eu não acredito que é Deus quem promove a colheita. Eu não acredito que é Deus quem vai lá e joga para você as consequências do seu ato. Mas eu acredito que existe uma engendragem, como existe das 4 estações, como eu acredito que exista essa inteligência divina por trás do que é mais favorável para a evolução de todos os seres cientes, de todos os seres vivos, de que assim, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória e não é Deus cobrando a conta. É simplesmente um movimento natural da vida, das consequências a curto, médio e longo prazo. Então, assim, existe uma sabedoria oriental muito importante, de que quando a gente vê a pessoa cometendo um ato ruim, vivendo sem colher as consequências, a gente se ilude. Porque existe até se eu não me engano, é uma frase de algum livro sagrado, dizendo que assim, a colheita para o que pratica o mal, ela é tardia, mas ela é nefasta. Tarda, mas não falha, e é com juros e correção monetária, porque ela tem um viés da natureza e das leis naturais semelhante à do bambu. Demora 5 anos crescendo para baixo, parece que nunca vai nascer, mas comparado a tantas outras plantas que já no primeiro mês dão seu sinal de vida, é muito mais forte. Então, assim, do ponto de vista da cultura oriental, basicamente, a colheita de todas as nossas ações, boas ou não, ela é tardia. E às vezes você está fazendo algo de bom e está te advindo algo de ruim, você se desmotiva a fazer o bom, mas você não sabe que na verdade você está ainda amadurecendo a boa semente para ter a boa colheita, a depender do que também de imediato você fez de não tão boa ação. Eu acredito que coisas mais corriqueiras, eu acredito que coisas difíceis, muito difíceis do dia a dia, elas se enquadram mais naturalmente no que eu estou falando da cultura oriental. E eu acredito que grandes desgraças são muito desafiantes de encaixar nisso. Como, por exemplo, né, uma criança que já nasce com alguma moléstia muito grave, quando assim uma família é tomada de muitas desgraças, porque acontece, né? Tem famílias que, gente, não é uma desgraça. É assim, é um furacão. Tem pessoas que assim, não é uma dificuldade, são muitas dificuldades. Então assim, quando você tem uma coisa mais de oscilação da impermanência da vida, variando, coisas boas e ruins acontecendo continuamente, é mais fácil você ficar nessa esfera de observação desde a lei da semeadura e da colheita. Agora, quando é assim uma avalanche de coisas muito ruins, eu penso que a pessoa tende a ficar muito na culpa, a ficar muito no isolamento e na exclusão de Deus, como se ela não tivesse sido olhada por Deus e todos os demais tivessem sido. E aí é onde essas palavras do Harold vêm a trazer muita força de que assim, estar em Deus e estar na sua essência como filho de Deus em momentos de grandes desgraças ou de acumulação disso, é quem sabe um dos grandes aliviadores, porque não tem como fazer deixar de existir coisas ruins acontecerem a pessoas boas, mas tem como você ser melhor acompanhado, alicerçado e acalentado quando essas coisas estão acontecendo. Tem como estar bem acompanhado em meio a coisas ruins acontecendo a pessoas boas. E é essa promessa que o Harold vem sinalizar que está na Bíblia. É essa promessa que ele vem sinalizar. Mas, Ellen, não é antagônico o viés oriental no sentido de que então tudo é karma? E esse sentido de que há uma aleatoriedade, é isso? Há um fator da natureza de coisas boas e ruins acontecendo? Eu não entendo que sejam necessariamente antagônicas. Eu entendo que o que importa é você ficar com a perspectiva do que eu estou aqui falando, que te traga mais força e motivação para passar pelas adversidades que você encontre agora. E que o que esse vídeo venha contribuir é que, seja qual for a adversidade que você está vivendo, adicionar a adversidade à culpa é o que vai mais te afastar do foco na solução, do foco na sua dignidade humana, no seu sagrado direito de existir, com suas debilidades, mas também com suas forças, com as suas coisas não tão boas, mas também com as suas coisas boas. E aí, como terapeuta, terapeuticamente falando, eu tenho convicção, e posso aqui dar testemunho,
de que uma das coisas que mais desconecta a pessoa, a essência dela e ao que representa ela é a culpa, porque a culpa a faz acreditar na indignidade de ser quem ela é, então ela não conecta com quem ela é e portanto ela estanca, ela não evolui. E tudo que a gente mais precisa como comunidade, como sociedade, como mundo, é de cada vez mais pessoas conscientes do seu processo de evolução e se responsabilizando por isso. Então tudo que eu desejo como terapeuta, como uma mentora, como uma influenciadora aqui digital, é contribuir para aliviar a culpa, para diminuir ao máximo a culpa, na certeza de que sem culpa há mais evolução, sem culpa há mais corresponsabilidade, sem culpa há mais movimento em direção ao melhor. Com culpa há muita estagnação, com culpa há muita paralisia, com culpa há muita perspectiva de que então assim não há o que fazer, só resta esperar acabar e morrer. E o Harold ele fala de muitas outras coisas importantes. Ele fala ainda aqui de que Deus nos deixa espaço para sermos humanos, e é por isso que ele então conclui dizendo que Deus não pode fazer tudo, mas faz coisas muito importantes. E ele defende uma coisa que eu acho incrível e que é das mais desafiantes na nossa contemporaneidade em meditar e aceitar, que é de que nem sempre existe uma razão. Nem sempre existe uma razão palpável pela capacidade humana de entender. Eu gosto de pensar que Deus escreve certo por linhas certas e é a gente que enxerga torto. Eu gosto de pensar nisso, é um pensamento que me acompanha desde muito nova. Eu gosto de pensar que nem sempre existe uma razão, porque a razão ainda não está palatável e digerível para aquilo que a gente consegue ver. Há sempre níveis de verdades que nos escapam e coisas ruins sempre acontecerão com pessoas boas e ruins. E a pergunta com a qual eu encerro então esse bate-papo é: quem você escolhe ser, sabendo de que essa é a vida, tal qual ela é?